Dando continuidade aos nossos trabalhos de conclusão de curso TCC, eu vou chamar agora a Giovana Lino e a Mônica Antunes. Elas vão apresentar o trabalho sobre a entomofauna cadavérica associada à carcaça de suíno em um fragmento de Mata Atlântica, sob a orientação do professor João Mendes Gonçalves Júnior, né? Professor mestre João Mendes. Boa noite, pessoal. Desculpa pelo imprevisto que aconteceu, é que a internet aqui não é das melhores, na onde eu e a Giovana moramos, que a gente mora perto. Eu me chamo Mônica e junto com a minha dupla Giovana, a gente vai apresentar nosso trabalho de conclusão de curso. O tema que a gente pesquisou é a entomofauna cadavérica associada à carcaça de um suíno. Nós fomos orientadas pelo professor mestre João Mendes. A entomologia forense ela é uma ciência que aplica o estudo dos insetos a procedimentos legais. E essa ciência ela agrupa três sub-áreas de estudo, que é a urbana, produtos estocados e médico legal. A urbana ela inclui ações cíveis envolvendo a presença de insetos em imóveis, danificando-os, como por exemplo a presença de cupins. Já produtos estocados trata da contaminação em grande extensão de produtos comerciais. A terceira área é a médico-legal, que é a categoria que mais nos interessa nesse trabalho. É a área que foca em estudar os insetos necrófagos e como eles podem auxiliar a lei. O objetivo do nosso trabalho é catalogar as ordens e famílias de entomofauna cadavérica, associada à carcaça de um suíno fêmea de 6 quilos, em um fragmento de Mata Atlântica no município de Indaiatuba, interior de São Paulo. As fases de decomposição em animais, elas são descritas em literatura de acordo com uma média, já que diferentes regiões do Brasil retratam diferentes biomas e variações de temperatura e umidade. As fases de decomposição são divididas em três, que são elas a fase fresca, visualmente a fisionomia do corpo é de aparência comum, mas internamente as bactérias intestinais deterioram o intestino. Esse processo é chamado de autólise, liberando certos tipos de enzimas. Possui também a fase de coloração, onde no intestino grosso, onde há o aparecimento de uma marca verde no baixo ventre, pois o seco, que é a porção inicial do intestino grosso, é o que mais acumula gases e também mais próximo da parede abdominal, dando origem à sulfametohemoglobina, que é hidrogênio sulfurado mais hemoglobina. Passa-se a descoloração e inchamento da face, escroto e vulva das 18 às primeiras 24 horas. E a terceira fase, que é a fase gasosa, os gases dilatam vísceras e penetram o tecido e saem através de bocas e narinas, um sangue do tipo espumoso e fétido. O cadáver infla e ao aparecimento de bolhas pela pele, a língua cai ou se descola para frente. Esse estudo ele foi conduzido do município de Indaiatuba, interior de São Paulo, no meio de uma área urbana, porém com muita vegetação do domínio do bioma Mata Atlântica. O local ele não é considerado uma área de APP, área de preservação permanente. O local para realizar esse tipo de pesquisa ele tem que ser amplo, seguro e afastado, pois além da carcaça exalar um forte odor fétido incômodo, o experimento não pode ser manuseado por pessoas não autorizadas. Essa localidade em questão possui serrapilheira densa e árvores altas. Na imagem da esquerda, como a gente pode ver, a armadilha ela ficou bem no meio do mato mesmo, e a mata ela é bem fechada. E na imagem da direita a gente consegue perceber que em volta dessa mata já é mais aberto, mais próximo da região urbana da cidade. Passei. As armadilhas que a gente utilizou, a armadilha do meio, que é a ferreira, ela é um método que foi criado pelo autor Ferreira, que descreveu no seu trabalho original armadilha para dípteros, construídos com latas de cor preta, com 11 centímetros de diâmetro, 12 centímetros de altura, contendo 8 aberturas
no inferior da lata para a entrada dos insetos. Para atrair os insetos, a gente utilizou iscas no interior das armadilhas. Para impedir que as moscas escapassem, existia um cone de tela que conduzia os indivíduos para a parte superior, que também foi feito com garrafa PET. A parte inferior, como vemos na imagem, foi pintada de preto, sendo assim os insetos procuravam a luz para sair. Então eles subiam para a parte superior, ficando assim presos. Dentro de cada uma das armadilhas continha um pedaço relativamente pequeno de fígado de galinha, que a gente trocava a cada 2 dias. Ele foi usado como atrativo para a captura passiva dos insetos. E essas armadilhas foram amarradas com barbante, ficando suspensas assim nos galhos das árvores. Também foi utilizado a armadilha de queda, a Pitfall Trap, que é a primeira imagem. Ela foi produzida com fundo de garrafa contendo água e sabão. Elas devem ser enterradas no nível do solo, dispostas em torno da gaiola a 1 metro de distância, mais ou menos. Nesse trabalho não foi utilizada a cerca-guia, já que a mesma não seria necessária para a coleta dos insetos. Autores como Oliveira Costa, eles descrevem em seu trabalho que deve ser trocado diariamente, semanalmente, desculpa. Melionetti escreve que deve ser trocada diariamente. A gente optou pela troca diária porque a gente tinha uma visualização melhor dos insetos. E a última armadilha é a armadilha Van Sommer Rhythm, que da mesma forma que os outros métodos utilizados, ele também é um método passivo. Esse método de captura, ele é mais voltado para a ordem Lepidoptera, mas não é via de regra. Ela é utilizada em locais elevados, sendo uma rede de cor escura, com uma abertura em sua parte inferior, tendo uma forma quadrada em acrílicos tampando seu fundo, como a gente pode ver aqui na imagem. Bom, boa noite. Eu vou falar sobre resultados e discussões. E eu vou começar com as temperaturas. Bom, a média de temperatura no mês de dezembro, que foi o mês que a gente concluiu esse estudo, foi de 28,9 graus. A mínima foi de 17 graus no dia 16, no dia 27 e 28. A gente pode ver por essa linha aqui. E a máxima foi de 33 nos dias 13, 24 e 25. Então, teve uma ampla variação climática. A taxa de umidade, a média foi de 56,65%, mas teve variação entre 31, que foi a menor, 31% no dia 25, representado pelo gráfico, e a máxima de 88 no dia 23. Também a gente anotava chuvas, a gente ia olhar a temperatura e umidade 5 horas, mas durante o dia a gente anotava se chovia ou não. Aí houve chuva todos os dias, exceto no dia 13, que ficou nublado, no dia 19, no dia 24, 25, 26, 27, 28, que o tempo ficou aberto, e no dia 22 teve uma pequena garoa com menos de 1 hora de duração. Para calcular a média de precipitação, a cidade de Indaiatuba não tem uma base meteorológica, então a gente entrou no site da IMET, que é o Instituto de Meteorologia, e pegamos da cidade de Sorocaba, Iperó, Barueri, São Paulo e Piracicaba. E no Centro de Meteorologia Aplicada à Agricultura, o CEPAGRI, em Campinas. E aí chegou a uma média de 243 milímetros no mês de dezembro de 2019. Agora vamos para os insetos coletados. E foi um total de 347 indivíduos, dividido em 6 ordens e em 14 famílias. Representando a ordem Diptera, a gente tem as famílias Califoridae, com 97 indivíduos, Sarcophagidae, com 30 indivíduos, Mucidae, com 113 indivíduos, e Tanichidae, com 28 indivíduos. Todas essas foram capturadas pela armadilha Ferreira, que a gente adaptou. Da ordem Coleóptera.
temos a família Scarabeidae, com 33 indivíduos, e Steridae com 6 indivíduos, que são comumente conhecidos como os besouros. A Hymenoptera são animais que têm o segmento dividido em prototórax, metotórax e mesotórax. Ele tem o aparelho bocal para baixo, e representando ele temos a família Formicidae, que são as formigas, com 5 indivíduos, Vespidae, que são as vespas, com 1 indivíduo, e Mutilidae, que é uma subfamília da Vespidae, com 1 indivíduo também. Das blatódeas, que são as baratas, a gente tem a família Bladeidae, com 20 indivíduos. Orthoptera, que são animais com pernas adaptadas para saltar, a gente tem Grillidae, que são os grilos, com 5, e Acridae, com 3. E Hemiptera, representado tem a Coreidae e Deltacephalinae, com 3 e 2 indivíduos representados. E eles foram coletados com armadilha de Pitfall. Nessa última ordem, a gente ficou muito em dúvida entre a família Coreidae ou Reduvidae, já que a gente fazia a identificação com base nos autores que a gente escolheu para o artigo, para a discussão. E o Reduvidae, ele tem mais indivíduos hematófagos, mas o Coreidae foram o que eles mais acharam nas pesquisas. E eles são muito parecidos morfologicamente. E o Deltacephalinae, a gente não encontrou nenhum autor que cita eles, então a gente acredita que, assim como a ordem Orthoptera, eles são animais acidentais, que caíram na armadilha por acidente. Aqui a gente tem um gráfico com as duas principais ordens, as Diptera, Sarcophagidae com 11, Calliphoridae, que é o primeiro inseto a encontrar o corpo, com 36, Mucidae com 42 e Tanichidae com 11. E o Coleoptera, Scarabeidae com 85 e Steridae com 15. E aqui a gente tem as ordens secundárias, que são de ou animais que são acidentais, ou animais que, como a ordem Hymenoptera, que alimentam-se das larvas da ordem primária, Dipteras e Coleópteras. Mutilidae com 2, Formicidae com 12, Grillidae com 17, Acridae com 7, Deltacephalinae com 5, Vespidae com 2, Reduvidae ou Coreidae com 7 e Bladeidae com 48. Então, como eu havia falado, a gente só foram identificados através de pesquisas nos outros autores, já que para a identificação da espécie precisaria de uma identificação por meio molecular. E aí os autores que a gente encontrou foi Watson em 2004 e Wolff em 2006 na Colômbia, que coletaram Mutilidae. A família Vespidae teve em São Paulo, por Gomes, e em 4 municípios paulistas, Campinas, Artur Nogueira, Cosmópolis e Mogi Guaçu, pela Moretti, em 2008. A família Acridae, por Cruz Vasconcelos, Salazar Ortega, e a família Grillidae, por Vargas e Tinhal, na Malásia. A família Coreidae, por Rosa, que é em Minas Gerais, Oliveira Costa, que é no Rio, Napoleão, Santos Silva e Oliveira Costa, em 2010, também no Rio. E da Ordem Blatária, Oliveira Costa, Cruz Vasconcelos, Martins Duque e Wolff, na Colômbia, e Rosa, em Minas, em 2007. E esses autores citam as baratas consideradas selvagens em todas as fases da decomposição, ela não tem uma fase específica para aparecer. Considerações finais. Aqui a gente tem umas fotinhas dos animais que a gente coletou, onde a gente pede importância para o Sarcophagidae, o Mucidae, Sarcophagidae e Calliphoridae, que foi as espécies de maior abundância no nosso estúdio. Então, reforça a utilização deles na investigação de crimes.
E também a gente considera que a temperatura e umidade foi um fator muito importante no tempo de decomposição do cadáver, porque houve uma grande variação climática. E como a gente não amostrou todas as estações do ano, ou em área aberta, área fechada, área afastada, muito afastada da área urbana, a gente sugere novas pesquisas para aumentar os dados adicionais à entomologia da cidade de Indaiatuba. Muito bem. Obrigada. Podemos aplaudir a apresentação? Muito bem, é um trabalho muito bacana em entomologia forense, é um trabalho muito importante, viu, meninas? Considerando mais um campo de atuação dos biólogos. Então, isso é muito pertinente e uma observação que eu fiz, um trabalho muito bem referenciado, né? Pelo menos, não li o trabalho em si, mas gostei aqui na apresentação, as referências que são bem difíceis muitas vezes de encontrar. E fica a minha dica aqui, depois das considerações finais da banca, faça uma publicação, porque vai render bons frutos isso daí. Tem poucas publicações desse tema, principalmente na nossa área, né, como biólogos. Parabéns, viu, meninas? Muito bem. Eu vou, então, chamar a nossa banca. Eu vou começar pela professora Luciana, na sequência o professor Rodrigo, e depois o orientador de vocês, professor João, fecha as considerações, tá ok? Então, passo a palavra para a professora Luciana. Meninas, parabéns pelo tema escolhido, né? Eu confesso que vocês foram muito corajosas em estudar entomofauna cadavérica, né? E aí eu só fiquei imaginando o odor fétido, né, daquele material em decomposição e fiquei imaginando aqueles insetos, né, que chegaram até aquele local. Então, na verdade, eu fiquei imaginando um filme de terror, né? Que na nossa cabeça, desde criança, a gente entende quando fala em cadáver e tudo mais, né? Toda aquela história. Então, vocês estão de parabéns mesmo pelo sensacional trabalho desenvolvido. Professor João também, parabenizo pela orientação, né? E a única dúvida que a professora tem é em relação às condições ambientais, né? Porque vocês colocaram bem legal lá o gráfico da temperatura, da umidade, inclusive as referências que vocês utilizaram, né, de CEPAGRE e o outro lá, são um dos melhores que nós utilizamos na região, né? Para vocês terem noção, quando a gente faz lá a parte de plantio, toda a parte de vegetal é um dos que mais nós utilizamos, né? Então, bem legal essas referências. E aí, inclusive, vocês colocaram agora no final, nas considerações, né, que como vocês não realizaram a pesquisa ao longo de todas as estações, né, vocês não puderam ter dados mais acurados, vamos assim dizer, a respeito disso. E aí o meu questionamento será que essa temperatura e umidade, elas estão relacionadas, ou melhor, né, se elas interferem nas espécies que foram encontradas, né, as espécies, as famílias que vocês capturaram, será que isso estava diretamente ou indiretamente ligado a essas condições ambientais? Oi, Lu, tá escutando? Oi, tô ouvindo. Então, diversos autores que a gente pesquisou fala que a melhor época para pegar mais dípteros
são o verão, e aquele verão quente sem chuva. Porque quando baixa muito a temperatura, a maioria das larvas não consegue se desenvolver. Então, assim, a família Califoridae mesmo costuma ser a que tem a maior em abundância, e a nossa não foi ela, foi a Sarcophagidae e Mucidae. Então, a gente acredita sim que seja por causa da temperatura e também da queda de umidade, porque, por exemplo, dia 25 estava com 31%, mas no dia 23 estava com 88%. Então, a gente acredita que esse ar, tipo, muito seco, muito úmido, interfere sim, né, na comunidade que aparece. Entendi, Giovana. Obrigada aí pelo esclarecimento. Então, assim, perfeito o que você me disse. E aí eu sugiro, pegue toda essa fala, né, e finalize. Então, é só ali fazer um desfecho que eu senti falta na parte, talvez, da discussão um pouco, e lá embaixo mesmo na conclusão, em relação a isso, só para fechar a ideia, né? Então, você explicou muito bem, e aí vocês colocam isso, inclusive referenciando lá com algum autor, para finalizar essa ideia. Tá certo, meninas? Era só isso que eu tinha para colocar, e desejo a vocês aí muito sucesso na carreira como biólogas, tá certo? Tudo de bom. Obrigada. Muito obrigada, Lu. My turn? Meninas, me ouvem? Sim, Salvete. Sim. Ok. Gi, Mônica, parabéns. Eu acho que foi um trabalho muito bacana, muito audacioso de vocês. A gente conversou bastante ao longo desse ano também sobre as condições do trabalho, a escrita do texto. Eu li, reli o trabalho de vocês. Acho que eu li mais que o João, certo? Corre esse risco, tá? Porque, nossa, vocês trouxeram bastante vezes para eu dar uma olhada. Eu fui dando palpites, pitacos aí ao longo do ano. Então, assim, em termos do texto, eu tenho muito pouco a contribuir, porque eu já li... Eu li o trabalho de vocês várias vezes e eu acho que todos os pitacos que eu podia dar estão lá, né? Eu ia comentar também essa questão que a Luciana comentou aí da umidade e da temperatura, mas isso vocês responderam com exatidão aí, eu concordo com a resposta de vocês. Eu tenho uma dúvida, que enquanto vocês estavam falando aqui, eu estava pensando, é uma dúvida que não me ocorreu antes, ocorreu agora. Vocês montaram as armadilhas, né? Aquelas 3 armadilhas lá. Como é que é o nome delas? Ferreira, Queda e o Valsamerdon. Esse nome bonito aí. Vocês montaram só uma de cada? Não. Não, a gente montou 3 da Pitfall, 3 da Ferreira e uma da Van Summer Riddle. Tá. E elas foram espalhadas ao redor da área. Isso. Isso, tá. Geralmente de 1,5 metro a 2 metros de distância. Tá, mas inclusive, assim, tipo... Pois não, Gi. Inclusive tem uma... inclusive a que está na nossa foto do TCC. Tem uma que ela está tampada, que ela está coberta, porque como estava chovendo no mês de dezembro muito, ela ficava um pouquinho mais para a área sem árvores altas. Por causa de ser 1 metro. Aí a gente fez um esqueminha para tampar ela. Entendi. Não, eu estava preocupado aqui com direção do vento. Porque a disposição das armadilhas contra o vento, acho que pode atrapalhar também a coleta de insetos, porque o vento está soprando para o outro lado, o insetinho vai acompanhar o vento, né? Então, se ela estivesse contra o vento principal, poderia atrapalhar. Mas se vocês cercaram a gaiolinha do porquinho de vocês lá com as armadilhas, então o vento já não virou mais critério. Então, acho que poderia só detalhar Foi uma para cada lado. Também. Isso, maravilha. Tá. Podia colocar isso na metodologia também, porque enquanto vocês foram falando, eu estava relendo o artigo aqui, e ali fala que vocês colocaram as distâncias e tal, mas não fala que vocês, quantas armadilhas de cada e para cada
e a disposição delas. Até uma figurinha, às vezes, sabe, indicando a posição da, da gaiola e o posicionamento das armadilhas para não deixar dúvida. Tá? De resto, acho que não tenho muito o que acrescentar. O trabalho de vocês é excelente. É trabalho de campo, como a gente falou, a gente gosta de trabalho de campo, a gente gosta de coisas práticas. E vocês aí mostraram, como a Val falou, mais um caminho aí para a ação dos biólogos. Parabéns, viu? Sucesso para vocês, foi muito legal. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Salvete. Muito obrigada. Bem, meninas, Acabou, João. acabou, né? Dá para respirar. Os orientadores nunca ficam sabendo o que se passa, né, na cabeça dos orientandos e nem na vida deles, né? A gente fica, com certeza a gente deve passar muita raiva em vocês. Deve xingar até a mãe da gente. Não. Eu entendo também, já fui orientando, então. Mas parabéns pelo trabalho, excelente trabalho. Eu lembro que uma das nossas visitas ao Sítio do Sol, a gente se deparou com algumas armadilhas, até acho que a Val estava presente no dia, com essas armadilhas dispostas lá no Sítio do Sol, umas gaiolas, né? E até comentando com a proprietária lá, Maria Helena, ela disse pra gente que era um pessoal que estava fazendo uma pesquisa com suínos e essa questão toda, e depois não se passou pela minha cabeça que a gente ia trabalhar com isso, né? E aí a ideia partiu de vocês, que queriam trabalhar com entomofauna, né, cadavérica. No início veio o projetinho, então vamos lá buscar artigos científicos, fazer uma revisão bibliográfica, né? Se tornar especialista antes de ir para o campo, para não que, no caso, a gente não errar na metodologia de como o delineamento será executado. E como já foi pontuado pela banca, vocês foram muito corajosas, né? Não é todo mundo que tem essa aptidão de trabalhar com um cadáver, o cheiro ruim, insetos, né, e tudo mais. E também aquela área, né, lá em Dayatuba, próxima à área urbana, né? Vocês meninas, querendo ou não, né, todo dia entrando na mata, num certo horário, né? O que será que essas meninas vão fazer aos moradores e tudo mais? Querendo ou não, vocês estavam correndo perigo também, né? Então, nesse ponto, vocês foram muito corajosas. E eu queria parabenizar essa iniciativa, tudo isso, né? Em relação à banca, eu concordo com os apontamentos. A gente vai ter um tempinho aí para adequar tudo isso, principalmente na escrita, né? E também concordo com o professor Rodrigo Salvetti, que com certeza ele deve ter lido muito mais do que eu. Praticamente eu tive esse ano atípico, tanto por conta da pandemia, mas pela defesa do meu mestrado, o nascimento da minha filha, e foi uma bomba explosiva que eu não esperava, né? Eu nunca passei por isso, então foi difícil dominar tudo isso, mas a gente conseguiu passar, estamos todo mundo bem, graças a Deus, são e salvos, né? E aí, então, o Rodrigo, ele pôde dar esse aporte, né? Não só com o trabalho de vocês, mas com vários trabalhos que eu acabei orientando, e eu agradeço ele muito, né? Deixo aqui meu especial agradecimento a ele por isso. E em relação à curiosidade, ou sei lá, o apontamento da Luciana, todos os autores que reportam trabalho dessa magnitude, ou que trabalham com entomologia forense, sempre a conclusão, ou né, a discussão é em cima da temperatura e umidade. Então ela tem sim um forte impacto, né, nos resultados. Como a gente não conseguiu abranger todas as estações do ano, né, também as temperaturas e umidade poderiam ter variado um pouco mais, a gente poderia ter coletado, né, ao longo do dia essas informações através de algum aparelho, mas sim, eles reportam que a umidade, a temperatura, elas influenciam ativamente na abundância e também na riqueza das espécies encontradas. É claro que a gente tem aqueles grupos ou famílias que são as mais comuns de serem encontradas, mas o trabalho das meninas ficou bem legal, eu gostei do resultado, né? Até por conta da própria identificação, que não partiu de mim, partiu delas as identificações, elas correram atrás, né? E isso dá muito trabalho,
e a gente não tinha todo o aporte, que era o laboratório de zoologia, né, com os microscópios, poder observar tudo isso, mas elas acabaram se virando nos 30 e conseguiram chegar pelo menos nas famílias, e eu fiquei muito feliz por isso. Então, o trabalho ficou bem legal e com certeza a gente vai tentar a publicação, porque esse trabalho merece ser publicado, porque são dados relevantes, né? Essa ciência, né, ela é nova e a gente não tem muito conhecimento ainda científico das principais famílias, espécies que atuam nesse ramo, principalmente auxiliando aí os profissionais que trabalham com a perícia criminal. Isso para o Brasil em si, um país tropical, esses dados são importantes, sim, a gente vai acabar publicando de alguma forma esses resultados. Bom, mais uma vez eu agradeço às meninas, né, por ter me escolhido como orientador, né, e peço desculpa aí em alguma coisa que eu não pude auxiliá-las até o momento. Então, eu finalizo por aqui. Muito obrigado. Obrigada, João. Obrigada, João. Vamos fazer nossas considerações, já voltamos. Voltei! Dan, 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 dan. Vamos ao resultado. Então, após horas e horas e horas, né, decidindo, vocês foram aprovadas. Parabéns, menina. A Blanche aprovou vocês. Belíssimo trabalho. Obrigada. Parabéns. Obrigada, Val. Vamos em frente. É um caminho legal a seguir. Como eu disse, temos pouquíssimos biólogos atuando nessa área. Então, aproveita, né, esse gancho de vocês, essa coragem que vocês tiveram e dê sequência. Trabalho muito bom, muito belo, muito rico, uma excelente apresentação. Vocês estão de parabéns. Beleza? Passo a palavra para vocês. Obrigada, Val. Eu queria agradecer aos professores também por esses 4 anos juntos. Queria agradecer muito a Salvete por aguentar nossos surtos, né? Querendo matar as pessoas, não o João, as pessoas. E queria agradecer também o João por auxiliar bastante, emprestando livro, mostrando como fazer uma fixação, como montar a armadilha. Ajudaram bastante. Muito obrigada. Obrigada, Mônica. Isso. Obrigada, Gi. Eu tenho muito a agradecer, tanto o João quanto o Salvete, que a gente encheu muito o saco dos dois. A gente ficava sempre lá mandando mensagem, e-mail. E eles sempre com muita paciência ajudando a gente. Por terem enviado artigos, o João emprestado os livros também pra gente. Ter direcionado a gente nesse trabalho. E agradecer também a todo mundo que aturou a gente nesses 4 anos aí. E é isso. Obrigada, Gi. Muito bem, parabéns, então.
um alívio, né? Então agora nós vamos partir para a última apresentação dessa noite, tá legal?